feito para pessoas que têm 30 metros de altura. Este é o grande templo de Karnak, no Alto Egito, construído continuamente em um período de mais de 2000 anos até o tempo de Ptolomeu. Foi aqui que Champollion escreveu que toda a magnificência faraônica apareceu para mim. O que ele tinha visto, disse ele, parecia para mim miserável comparado com as concepções colossais à minha volta. Nessas paredes e colunas em Karnak, em Dendera e em todos os lugares no Egito, Champollion descobriu que ele conseguia ler as inscrições, que sua decifração de alguns anos antes estava correta. Mas como ele decifrou isso? Muitos haviam tentado e falhado ao ler os hieroglifos. Um grupo de estudiosos achou que eles eram um tipo de código pictórico cheio de metáforas obscuras, a maioria sobre globos oculares, animais, pássaros, principalmente pássaros, muitos pássaros. Havia aqueles que deduziram pelos hieroglifos que os egípcios eram colonos da China. Havia aqueles que deduziram o contrário. Houve um homem que, com uma única olhada na pedra de Roseta, deduziu seu significado. Ele disse que a rapidez de sua decifração o habilitou a evitar os erros sistemáticos que surgem invariavelmente da reflexão prolongada. Você tem melhores resultados, ele dizia, se não pensar muito naquilo. Como na busca por inteligência extraterrestre, hoje, a especulação desenfreada por amadores serviu para assustar muitos profissionais no campo. Champollion não ficou assustado. Ele também não foi distraído pela ideia dos hieroglifos como metáforas pictóricas. Em vez disso, usando as percepções de um médico inglês brilhante chamado Thomas Young, ocorreu-lhe uma coisa assim. Esta é uma réplica exata da Pedra de Roseta. A original tinha sido encontrada no ano de 1799 por um soldado francês que trabalhava nas fortificações da cidade de Rashid, no delta do Nilo, que os europeus, em sua persistência em não aprender árabe, chamavam de Roseta. Ela fazia parte de um templo que tinha sido derrubado. Se a olharmos, vemos que ela representa claramente o mesmo texto em 3 línguas diferentes. Na parte de cima, antigos hieroglifos egípcios. No meio, um tipo de hieroglifo cursivo e recente chamado demótico. E embaixo, a chave da iniciativa, grego. Champollion conhecia, claro, o grego antigo. Ele era um linguista soberbo. E descobriu que essa pedra tinha sido gravada para comemorar a coroação do rei Ptolomeu V Epifânio, na primavera do ano 196 a.C. Como era de esperar-se, o texto em grego inclui muitas referências ao rei Ptolomeu. Aqui, por exemplo, pode-se ver isso. Ptelemaios. Bom, aproximadamente nas mesmas posições, mas no texto hieroglífico, estão estes ovais, ou cartuchos, como são chamados. E se este cartucho quer mesmo dizer Ptolomeu, então é improvável que os hieroglifos individuais sejam pictogramas ou metáforas. Muito mais provavelmente são letras ou pelo menos sílabas. Além disso, Champollion teve a presença de espírito de contar o número de palavras em grego e o número de hieroglifos individuais em que estão textos presumivelmente equivalentes. Ele descobriu que o número de hieroglifos individuais é muito maior do que o número de palavras gregas, de novo implicando que os hieroglifos são principalmente letras e sílabas.
Mas que hieroglifos correspondem a que letras? Felizmente, Champollion tinha disponível uma espécie de segunda pedra de Roseta, um obelisco que tinha sido gravado no templo de Philae e que tinha inscrições em cartuchos representando o hieroglifo equivalente a outro nome grego, Cleópatra. Então temos aqui o cartucho Cleópatra e aqui o cartucho Ptolomeu. Aqui nós o viramos, mudando a esquerda para a direita e a direita para a esquerda, e afastamos os hieroglifos para podermos ver todos eles. Bom, imediatamente notamos que há algumas similaridades. Este primeiro hieroglifo de Ptolomeu é um tipo de quadrado. O quinto hieroglifo de Cleópatra é um quadrado. Mas Cleopatra, os dois parecem representar um P. Então, tanto Ptolomeu quanto Cleópatra nos dão a mesma interpretação. O quadrado é um P. Igualmente, o quarto hieroglifo de Ptolomeu é um leão. Ptol, P-T-O-L. Igualmente, o segundo hieroglifo de Cleópatra é um L. Então, de novo é consistente, o padrão é emergente. Igualmente, esta corda, ou laço do carrasco, Ptolom, é um O. Cleópatra é um O. E deste modo, Champollion foi capaz de designar letras para cada um dos hieroglifos que vemos aqui. Ptolmis e, igualmente, Cleópatra. A águia é um A. Reparem que há dois símbolos diferentes para o T, mas em nossa língua há o mesmo tipo de coisa, X e CH. Champollion descobriu que os hieroglifos eram basicamente um simples código de substituição. Bom, há outra coisa aqui. Todo o resto disso no cartucho. O que é isso? Bom, mais tarde ele foi capaz de descobrir que este símbolo chamado Anr quer dizer vida. Aqui é um PT, isto é um Ar, faz Ptar, o nome de um deus. E lido todo o cartucho, Ptolomeu, sempre vivo, amado do deus Ptar. Igualmente, o fim do Cleópatra é uma forma curta significando filha de Ísis. Então, acontece que todos os oponentes de Champollion não estavam totalmente errados. Alguns dos hieroglifos, por exemplo, o símbolo Anr, que quer dizer vida, são ideogramas ou pictogramas, mas a chave da iniciativa, o sucesso de Champollion, apoiou-se em sua percepção de que os hieroglifos eram essencialmente letras e sílabas. Olhando agora, isso parece muito fácil, mas as pessoas levaram centenas de anos para assim imaginar. Champollion andou por esses corredores e casualmente leu as inscrições que tinham desconcertado todo mundo. Respondendo à pergunta que tinha feito quando criança a Fourier, o que querem dizer? Que alegria deve ter sido para ele abrir este canal de comunicações de mão única com outra civilização para permitir que uma cultura que tinha ficado muda por milênios falasse de sua história, mágica, medicina, religião, política, filosofia. Hoje nós também estamos procurando mensagens de uma civilização antiga e exótica. Uma civilização escondida de nós, não no tempo, mas no espaço. Hoje estamos procurando uma mensagem das estrelas. Não a encontramos até agora. Não temos ainda um Champollion, mas estamos apenas começando. Talvez os que irão descobrir e decifrar as primeiras comunicações interestelares estejam vivos neste momento em algum lugar do planeta Terra. Seres extraterrestres terão uma biologia diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente. Como será possível entendermos suas mensagens? Haverá, em algum sentido, uma pedra de Roseta cósmica?
Eu acredito que haja,